Hoje é dia de mais uma vez de Gato Yakut, ou seja, tô aqui trazendo pra vocês a minha análise do segundo episódio dessa primeira temporada de Gato Yakuta, pessoal. Episódio esse que eu particularmente achei muito bom e tô bem curioso pra saber a sua nota do episódio aí de 0 a 10. Então usando a hashtag poder, eu quero que vocês coloquem nos comentários de 0 a 10 qual a sua nota pro episódio e também já aproveita e me conta, será que eu devo partir pro mangá? Porque assim, eu já estou com ele aqui fisicamente, mas eu ainda tô decidindo se eu me seguro mais um pouco pra começar minha leitura ou se eu já começo a ler o mangá mesmo com o anime lançando. O que vocês acham que eu deveria fazer? Deixa nos comentários a sua recomendação. Sem mais enrolação, vem com o Mano 7 para análise de hoje. Eu espero de verdade que vocês gostem. Não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal e vem comigo. Então, pessoal, eu tenho achado bem curioso que esses inícios de episódio de Gato Yakuta estão com essa vibe de reflexão, sempre trazendo algum conceito para já no início do episódio a gente, ficar pensativo, ficar tentando entender um pouco mais da mente, das coisas que estão acontecendo em todo esse mundo meio esquisito. Eu não sei se isso vai ser algo que vai se manter propositalmente até o fim da temporada, até porque vão ser 24 episódios, mas pelo menos nesses dois primeiros a gente tem algo pra se pensar já logo de começo. Dessa vez é o nosso protagonista, o Rudo, tendo uma reflexão sobre tudo o que acontece das pessoas que são jogadas lá no lixão, nesse abismo. Porque como ele mesmo diz, as pessoas se importam mais com os assassinos, com os crimes, com as tragédias que acontecem lá em cima, mas parece que ninguém tá nem aí pra tentar descobrir o que rola lá embaixo. Assistindo o episódio até me deu uma sensação de talvez a metáfora de que é como se as pessoas tivessem acesso a jogar os outros no inferno, mas eles não sabem o que tem no inferno. Ou como é o inferno, entende? É meio louco isso. Pode ser só loucura da minha cabeça, mas é meio doideira você ter a oportunidade de poder castigar alguém, mas você nem sabe ao certo o que você tá fazendo de castigo com a pessoa. Sei lá, é meio doido. Depois dessa reflexão inicial do nosso prota, a gente tem o que? A opening oficial dessa primeira temporada, pelo menos da primeira metade dela, eu acredito, porque provavelmente vai ter uma segunda opening pra segunda metade da temporada. Acredito eu, posso estar enganado. E na boa, eu gostei muito, cara. Eu não sei vocês, mas eu tô meio desacostumado quando tem uma música assim mais pra frente, um rockzão mais pesado, com uma letra mais acelerada também nessas aberturas de anime. Eu não sei se eu ando vendo os animes errados, mas eu acho que eu tô mais desacostumado. Normalmente é uma parada mais calma, mais cantada, talvez com um ritmo um pouco diferente, mas isso não é crítica alguma, tá? Eu gostei muito da abertura, eu achei bem legal, eu gostei principalmente da estética e de todo o conceito por trás dela. Obviamente a coisa principal que a gente tem na opening é o lixo pra tudo quanto é lado e como isso vai afetando tudo e todos. Já deixa nos comentários se você gostou dessa opening da primeira temporada. Tô curioso pra saber a opinião de vocês. Quando a gente volta pro episódio daqui pra frente, pessoal, é realmente adrenalina pura, porque a gente já vê o nosso prota, o Rudo, sendo perseguido por esses monstros gigantes que até o momento a gente não sabe o que eles são ao certo. O que dá a entender, claro, é que eles são feitos de lixo, porque literalmente os corpos deles são todos de peças de lixo. O Rudo, obviamente, todo preocupado, não sabe o que fazer, será que existe ou não existe um lugar seguro pra ele se proteger dentro desse mundo estranho aí embaixo? E nesse início de episódio a gente já vê uma das claras consequências que respirar o ar desse local traz pra uma pessoa ali que tá sem nenhum tipo de proteção. O Rudo tá sangrando, vomitando sangue, porque a atmosfera desse local é completamente tóxica. Mal começou o anime, já vou ter mais uma chance de morrer, não é possível, pô. Só que aí é aquele clássico momento shonen, assim, pelo amor de Deus, tá todo mundo já muito acostumado com isso, que é o quê? O protagonista do anime tem um momento de flashback, né, de lembrar de alguma palavra, de alguém importante pra ele, e de alguma forma isso fazer alguma coisa estalar nele, ter um talvez possível lapso de poder, e é exatamente isso que acontece. Ele lembra das palavras do Recto, ou melhor, não necessariamente das palavras, mas sim de uma visão dele, e aquele momento fatídico do som de estática ali ruindo em volta do personagem, e só um lapsozinho de poder vermelho surgindo da sua mão. É só isso que a gente tem de início, não muita coisa. Só que a partir desse lapso de poder que aparece, a gente já vê que a visão do Rudo muda um pouco, porque ele começa a ver os objetos ali brilhando no lixão, quase como se fosse uma visão de videogame indicando aonde que tem objetos que ele pode usar, que nesse caso, na minha interpretação, dava a entender de que talvez sejam objetos que tem um tipo de alma que ele possa usar de alguma maneira. Eu não sei, eu posso estar louco, posso ter interpretado de maneira errada, então já deixa nos comentários se eu estiver falando besteira. E eu acho sensacional essa parte do episódio, porque o Rudo ele não tá nem aí. Ele levanta ali com esse ódio que vai crescendo dentro dele, ele pega um pedaço de cano e ele vai falando, eu vou me vingar de todo mundo, principalmente do desgraçado que matou o Recto. E quando um dos monstrões gigantes decide atacar ele, ele dá uma lapada seca, assim, ele dá só uma no monstrão, cara, e ele só ali, não quer nem saber. Só que é aquela coisa, esse lugar ali é uma imensidão gigantesca, então é óbvio que teria mais pessoas por lá. Não é à toa que a gente vê que tem alguém observando o que tá acontecendo de binóculos. O Rudo então continua nessa batalha, realmente tendo uma cena de luta insana dele batendo em todos os monstros, só que da maneira que ele consegue, ele vai encontrando cada tipo de objeto ali, seja aquele cano, ou alguma coisa pra ele arremessar, um poste cheio de fio, ou até mesmo pegando um pedaço de um telhado da calha assim, e cortando ao meio um dos monstros. É irado essa cena. É explosão pra tudo quanto é lado, é doideira pura. E é interessante ver que sempre que a gente entra nesses momentos de mais desespero, que parece que vai dar
ruim pro Rudo, o poder dele de alguma forma se manifesta. A gente vê esses raios vermelhos, esse brilho, que inclusive machuca os monstros. Não necessariamente o Rudo precisa atacar, mas o próprio raio desse poder machuca os monstros. E quando ele vê que a situação já dá uma engrossada e ele já não tem mais como lutar tanto ali, ele começa a fugir, porque aparece uma dessas feras enormes indo atrás dele. E ele acaba dando de cara com esse maluco que tava observando ele lá de longe de binóculos. O mascarado que aparentava ser um inimigo, na verdade não é, porque ele de primeira já ajuda o Rudo, dando uma máscara pra ele poder respirar e não ficar sangrando ali, morrendo. Só que como a gente já viu, a personalidade desse nosso protagonista, ele é muito impaciente, ele quer muito as coisas na hora dele. Até porque ele também tá um caos na cabeça, porque o cara foi jogado pra morte, né? Então vou passar um leve paninho aqui nessa parte dele. Mas de fato, ele tá num local desconhecido, ele encontrou alguém que já tá lá, e ele devia tomar um pouco mais de cuidado, porque ele tá gritando desesperado, perguntando um monte de coisa pra esse cara, querendo entender que lugar é esse que ele tá, o que tá acontecendo. E o mascarado só faz o seguinte, ó: cala a boquinha, meu parceiro, fala baixo. Fala baixo, né? Só que o Rudo não para de perguntar um monte de coisa e aí ele surta. O mascarado, ele simplesmente fala: meu filho, cala a boca, pelo amor de Deus, tô tentando te explicar que os monstros aqui, eles escutam, por isso que não dá pra você ficar gritando aí que nem um maluco. É engraçado também porque a voz do dublador que faz esse personagem mascarado é o mesmo dublador que faz o Satoru Gojo, então por um momento é meio estranho, parece que eu tava vendo Jujutsu, só que aí até desassociar a voz foi meio engraçado. A gente aproveita pra ganhar uma explicação do personagem dizendo que na verdade o lixo que eles jogam lá de cima, ele acumula lá embaixo e ele vai de certa forma transformando e criando essas feras, né, que são chamadas de feras maculadas. E como ele disse, elas se localizam pelos sons. Só que particularmente as feras daquele local onde o Rudo tá, são especiais de acordo com esse cara. E aquele momento que eu vou te dizer, eu não esperava ver um guarda-chuva sendo usado como arma, porque que parada maneira. Como é que pode um guarda-chuva, que tipo assim, nada demais, ser transformado com uma aura amarela numa arma modificada? Esse mascarado literalmente começa a cair na porrada com todos os monstros lá usando esse guarda-chuva e fazendo o que ele bem entende, como se não fosse nada demais destruir esses gigantes que sei lá de quantos metros eles têm de altura. E pra deixar mais incrível a cena, ele não só destrói completamente essas criaturas, e ele faz isso no maior estilo, com um guarda-chuva. Até no momento que você pensa que vai dar ruim um pouquinho pra esse personagem, as feras começam a cuspir um líquido roxo, meio venenoso, explosivo, e o guarda-chuva reflete. Assim, o guarda-chuva é um escudo, ele perfura. Ele tem aura, poder, cara, é doideira. E na boa, não seria um novo shonen aí pra poder se tornar muito popular se não tivesse aqueles momentos clássicos, como o personagem usando um nome pra sua técnica especial. E essa técnica desse personagem mascarado é absurda. Unbreaker Corte Octuplo. E simplesmente ele maceta todo mundo. Muito pica. E como eu disse pra vocês, tudo ele faz meio na estileira, né? Então depois de matar todos os monstros ali, ou pelo menos derrotar parcialmente, ele volta ali pro Rudo e começa a conversar com ele assim, como se ele não tivesse feito nada demais, como se ele tivesse dado um passeio no parque. Nessa parte a gente vê claramente que o Rudo tá impressionado com tudo que aconteceu, com o poder, a tecnologia, toda aquela parada que ele acabou de presenciar na frente dele, e o mascarado tira a máscara e revela pra gente o seu rosto, inclusive personagem bonitão, chamado de Engine. E aí pra complicar a situação, o Rudo desmaia. E nesse momento que o Prota tá desmaiado, a gente tem outra parte do episódio pra explicar um pouco mais dos conceitos do universo e dos poderes, porque isso vai ser mais importante lá pra frente. A gente vê o Rudo chegando em casa nesse flashback, todo sujo, criancinha, e aí ele começa a ter um papo com o paizão dele ali, o Recto, que cuida dele, que os garotos foram e jogaram ele no chão, por isso que ele tava todo sujo. E aí o Recto pergunta se ele fez alguma coisa de volta, se ele também provocou depois também, e ele explica que não não fez nada, e aí ele recebe digamos, um apoio moral, falando que é isso aí, não é porque te agrediram que você tem que agredir de volta. E aí, deixando esse papo de lado, a gente entra no conceito importante dessa parte, que é o motivo do porquê que agrediram o Rudo, porque basicamente ele disse que os objetos tinham vida, que os objetos, que as coisas estavam vivas. E isso porque o Recto já falou pra ele, quando ele era menor, que se você tratar muito bem um objeto, de alguma forma, com o tempo, ele pode acabar adquirindo uma alma, ganhando vida própria, digamos assim. E tudo isso depende de como você trata esses objetos, justamente por isso que a gente sempre tem esses paralelos envolvendo o lixo e as pessoas, como elas tratam esses objetos. Só que o curioso é que o Recto fala que na verdade isso é uma lenda, uma historinha pra poder fazer as pessoas tratarem melhor as coisas, cuidarem melhor das coisas. Só que ele diz que ele acredita de verdade nisso, ou seja, pra mim já fica implícito de que tem verdade nisso sim, que de alguma forma, realmente, dependendo de como você trata esses objetos, eles podem te trazer algum tipo de benefício. Não é à toa que ele fala pro Rudo que se ele tratar muito bem as luvas dele, algum dia, de alguma forma, elas vão ajudar ele em troca. Voltando pro presente período do tempo, a gente vê o Rudo simplesmente acorrentado, sendo arrastado pelo Engine, e o Engine explica: ó, meu filho, não vai rolar você voltar lá pra cima, não agora pelo menos. O Rudo então mais uma vez começa a interrogar o Engine, falando: ó, eu quero saber dos monstros, eu quero saber do seu poder, da tecnologia, de como é que faz pra subir, então já vai me contando tudo. E aí o Engine mete uma tipo: ah, você quer saber? Então beleza, segura aí tua onda que eu vou te levar no lugar. Ele leva ele arrastado até um posto abandonado e solta ele ali, fala: ó,
Um abraço, tá bom? Já te mostrei. E assim, assistindo, eu até fiquei, pô, não é possível, pô. É sério? Só vai soltar o moleque aí? A gente vê que tem uns caminhões nesse posto, uma galera esquisita. Só que esse povo estranho, ele fica empolgado de encontrar o Rudo por conta das vestes dele, né? Das suas roupas. Que basicamente seriam as roupas dos Celestiais. E não vou mentir pra vocês, de início eu já estranhei a desses caras aí, sabe? Por mais que eles estivessem sendo super legaizinhos e bem receptivos de certa forma, eu já tava estranhando que tinha caroço aí. Não é à toa que eles até falam, pô, você é um Celestial mesmo? Não, deixa a gente te ajudar, você tá todo acorrentado aí. Os caras tiram a corrente que tá presa em volta dele e prendem ele de novo dentro de um caminhão. Ou seja, não era coisa que prestasse. E é nessa parte do episódio que a gente vê que tem uma parada bizarra que rola dentro do lixão, porque tem um esquema, todo um tráfico de Celestiais, de pessoas. Literalmente existe toda uma parada pra poder ganhar dinheiro vendendo os outros. Bizarro. E não é à toa, todos que estão lá embaixo, nesse lixão, no abismo, odeiam os Celestiais. Por isso que todo mundo já tá ali muito agressivo com o Rudo. E aí que vem pra mim a cena mais pesada do episódio inteiro, que é literalmente esse cara esquisito aí, como se fosse o chefinho dessa galera aí do mal entre aspas, né? Ele começa a pegar lixo, restos de comida e enfiar dentro da boca do Rudo. Numa cena que no mínimo dá pra dizer que é agoniante. Ele vai falando um monte ainda, jogando uma pressão no Rudo, falando que tudo que eles jogam lá de cima vai acumulando lá embaixo e fazendo tudo que a gente já entendeu, que eles vão criando esses monstros a partir de tudo que é jogado lá de cima. Essas criaturas vão se formando a partir de toda essa toxicidade desse lixo e da atmosfera que é totalmente contaminada por conta do próprio lixo. Não, de verdade, cara, essa cena é bizarra dele enfiando comida na boca do Rudo. E não deu outra, eu acho que todo mundo que tava assistindo sentiu que isso ia acontecer. O Rudo ia morder os dedos desse maluco. E ele morde, e não só isso, ele arranca a carne inteira dos dedos. Fica literalmente só o osso aparecendo, o animal. E é óbvio que pro episódio entrar no seu momento de ouro, a gente teria que ter um momento do protagonista se descontrolando, falando, vocês são todos iguais mesmo. A aura vermelha começa a surgir em volta dele com essa energia que realmente a gente vai vendo que ele tá se descontrolando. Por conta do poder, ele consegue quebrar as correntes e o poder dele vai se espalhando em volta dele. E é óbvio que o Engine tá lá de longe, observando tudo, ou seja, era meio que um plano dele já logo de início. A gente mais uma vez vê lembranças do Regito falando, quanto melhor você trata os objetos, mais eles vão te ajudar. E aí a gente olha o quê? Para as luvas do Rudo. Ou seja, objetos muito bem tratados, de certa forma, possuem uma alma que seria igual ao quê? Algum tipo de poder, uma força sobrenatural aí muito doida. Não sei os detalhes de como isso funciona, obviamente eu não li o mangá como eu disse pra vocês, mas o que dá a entender é mais ou menos algo assim. E a partir disso a gente vê o Rudo dando vida aos objetos, com essa energia vermelha. E não só dando vida, como modificando os objetos, o que é muito louco. Porque a corrente só que tava ali, simplesmente uma corrente padrão, ela do nada vira uma corrente com espinhos. E é aí que a gente ganha o nome do que seriam esses personagens que têm esses poderes de dar vida aos objetos, que seriam os Givers. Alguns que podem aparentemente não só dar vida, como modificar os objetos. E esses homens esquisitos partem pra cima do Rudo e, cara, é óbvio que não ia dar. Pelo amor de Deus, o maluco sem o poder, só usando um lapsozinho do poder dele, já tava dando conta daquelas feras gigantescas de lixo. Imagina o que ele não ia fazer ali com os caras. E eu acho que se eu for fazer a minha primeira crítica a Gachakuta, porque sim, eu não acho que esse episódio foi perfeito, eu acho que só teve uma coisa que eu não gostei, que eu acho que poderia ser feito um pouquinho diferente. Assim como a gente teve a cena das feras do Rudo lutando com elas e cortando elas ao meio e dando bastante destaque, eu acho que podia ter pelo menos 1, 2, 3 takes de cena ali a mais do Rudo dando a porrada nos caras mesmo. Porque a gente tem 1, 2 ali e, sabe, fica meio cortado, parece que a sequência talvez não tenha sido completa. Eu não sei, talvez tenha sido uma falha impressão minha, mas foi a sensação que eu tive, que podia ter mostrado ele dando uma porrada melhor. Não sei se é que eles não querem entregar muito ainda dele usando o poder, mas eles deram tanto destaque pra ele transformando a corrente nela com espinhos, que eu senti que faltou um pouquinho, sabe, de intensidade talvez, mas não é uma crítica dizendo que, não gostei do episódio, não, é só que poderia ter sido um pouquinho mais da hora, porque na parte do Engine, por exemplo, usando o guarda-chuva lá, foi animal, então eu esperava uma cena também muito braba, mas tá tudo bem, eu acho que vai ser muito massa nas próximas vezes que ele usar o poder, e inclusive é maneiríssimo a gente ver também ele pegando um pneu, que, cara, o que você vai fazer com um pneu? Ele pega o pneu, dá vida ao objeto, modifica ele adicionando espinhos em volta, pelo visto dá pra ver que o Rudo gosta bastante de espinho, e quando a gente ia ter um momento que o Rudo literalmente ia matar o cara com esse pneu de espinhos, o Engine aparece pra segurar ele e falar, meu filho, calma, dá uma segurada, já deu. E é aí que a gente descobre que, na verdade, o Rudo não tá totalmente consciente naquele momento, ele tá meio descontrolado, né? O olho dele para de brilhar, o poder ele dá uma acalmada, e ele fica, peraí, o que aconteceu? O que tá rolando? Você é o Engine, né? E o nariz sangrando junto, ou seja, tem consequências de você usar esse tipo de habilidade. Quais os tamanhos dessas consequências? Eu ainda não sei. E é aí que o nosso protagonista recebe o quê? O convite pra se tornar um zelador. O Engine fala que ele faz parte dos zeladores e que eles precisam de pessoas como o Rudo na equipe deles. Olha, pessoal, baita episódio, gostei demais. Como eu falei pra vocês, eu gostei de praticamente tudo que eu vi no EP.
PCP. Realmente a minha única crítica é ao momento final dessa cena que o Rudo tá usando o seu poder, que eu achei que poderia ter tido um pouquinho mais de destaque pra ele usando o poder, porque você fica com aquela sensação de, pô, faltou um negocinho, sabe? Eu não sei se eu que tô sendo chato, talvez eu esteja também, mas de qualquer forma eu acho que a minha nota ainda é uma nota muito boa pra esse EP. A minha nota vai ser 8,5 pra esse episódio de hoje, eu gostei bastante, tá? Eu espero que com o hype passando ela não diminua, e eu quero saber a opinião de vocês nos comentários de tudo que vocês acharam do episódio, os pontos altos, os pontos baixos e a sua nota também. Eu tô muito curioso pro que vem aí nessa primeira temporada, eu não sei o que vai ser adaptado ao todo no final desses 24 episódios, mas querendo ou não, eu posso dizer que a minha expectativa foi criada com essa obra nova. Eu não sei se eu gosto de ter expectativa, porque aí fica com aquela coisa de eu não quero me decepcionar, mas tudo bem. Eu espero que vocês tenham curtido a minha análise com comentários do episódio, tá bom? Não esqueçam que a gente tá cobrindo vários animes da temporada aí, Dandadan, Kaiju, que tá chegando logo mais. O filme de Demon Slayer tá pra estrear também lá no Japão, então fiquem ligados no canal, ativem o sininho. Então é isso aí, galera, eu vou ficando por aqui, um abraço, até mais e falou!